Imagine abrir os olhos pela manhã e perceber que, de forma quase imperceptível, o tecido invisível que sustenta a nossa sociedade está se desfazendo diante de nós. Olhe ao redor. As conversas parecem cada vez mais rasas, como se a profundidade tivesse sido substituída por respostas automáticas e vazias. O entretenimento recompensa o barulho, a pressa e a distração, enquanto o silêncio e a reflexão se tornam raridades. As pessoas sabem mais sobre a vida de celebridades do que sobre as forças ocultas que moldam suas próprias escolhas e destinos. Vivemos em uma era de abundância informacional, mas, paradoxalmente, a sabedoria genuína nunca foi tão escassa. E surge a pergunta inevitável: por que a sociedade parece estar ficando mais estúpida a cada dia? O que está corroendo nossa clareza mental e espiritual? E, acima de tudo, como podemos resistir a esse colapso coletivo? Fique comigo até o final, porque a última visão que vou compartilhar tem o poder de transformar completamente a forma como você enxerga o mundo moderno. Antes de mergulharmos mais fundo nesse tema inquietante, faça parte dessa reflexão ativa. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa acordar para essas verdades. Sua participação não é apenas um gesto simbólico. É a semente de uma comunidade que se recusa a viver na névoa da superficialidade e que busca recuperar a clareza do pensamento autêntico. Porque, ao contrário do que muitos acreditam, pensar não é um ato individual isolado. Para compreender a raiz desse fenômeno, precisamos encarar uma verdade incômoda. As ferramentas que foram criadas para expandir nossa consciência, como a tecnologia, as redes sociais e até mesmo a educação em massa, acabaram sendo transformadas em armas de distração, projetadas para entorpecer a mente em vez de despertá-la. Pense nesse paradoxo. Temos acesso à maior biblioteca da história da humanidade. Carregamos no bolso mais conhecimento do que todas as gerações anteriores somadas, mas ao mesmo tempo, nossa atenção está em queda livre. O pensamento crítico se dilui, e a habilidade de distinguir verdade de mentira se torna cada vez mais frágil. É como se estivéssemos devorando informação sem aprender a digeri-la, acumulando dados sem nunca transformá-los em sabedoria. Nietzsche, no século XIX, já havia previsto algo semelhante ao falar do último homem. Um ser humano que evita profundidade, que vive para o conforto e que rejeita qualquer desafio intelectual que exija esforço. Olhe ao redor e diga: isso não soa assustadoramente familiar? Hoje a conveniência vence a sabedoria, a velocidade vence a reflexão, e o entretenimento se sobrepõe à verdade. Neil Postman, em sua obra visionária Amusing Ourselves to Death, alertou sobre a ascensão de uma cultura em que tudo, E aqui está o ponto crucial. Essa tendência não é um acidente da modernidade, é algo fabricado. A sociedade atual foi projetada para explorar a fraqueza humana descrita por Daniel Kahneman em seus estudos sobre a mente. Preferimos sempre o caminho de menor resistência. Buscamos respostas rápidas, atalhos mentais, decisões impulsivas. E a mídia, da publicidade às redes sociais, da cultura pop ao discurso político, sabe exatamente como explorar isso. Reações emocionais são estimuladas no lugar da reflexão. Emoção é vendida como verdade. A consequência, a estupidez coletiva não apenas surge, mas é cultivada. Pense por um instante em como a nossa sociedade, de maneira quase invisível, vem sendo treinada para aceitar um padrão de comportamento que privilegia a pressa, a distração e o imediatismo em vez da reflexão profunda. Não se trata de um acaso, mas de um condicionamento silencioso que molda mentes e gerações. A inteligência, que deveria ser cultivada como uma árvore de raízes firmes, está sendo trocada por estímulos rasos e fugazes, como flashes que iluminam por um segundo, mas não deixam calor nem memória. O psicólogo canadense Steven Pinker apontou como o cérebro humano se adapta ao ambiente em que vive. E hoje o ambiente é saturado por mensagens curtas, explosões instantâneas de conteúdo, microdoses de informação que treinam nossa mente a desejar a brevidade, mesmo quando isso custa a profundidade.
O que antes, esse processo não é apenas individual, mas coletivo, cultural. Outrora, sociedades inteiras reverenciavam os guardiões da sabedoria. Filósofos, professores, anciãos, pensadores, que dedicavam a vida a compreender a condição humana e transmitir insights que atravessavam séculos. Hoje, essas figuras são ofuscadas por influenciadores cujo objetivo não é a busca da verdade, mas a manutenção de relevância em um algoritmo. O sistema recompensa quem chama a atenção, não quem promove clareza. Assim, fama é confundida com sabedoria, popularidade com inteligência, como se a quantidade de seguidores fosse equivalente ao valor de uma ideia. Esse colapso cultural se reflete também na educação. Escolas, em muitos países, reduziram o processo de aprendizagem a testes padronizados, caixas de seleção e memorização mecânica. John Dewey dizia: educação não é preparação para a vida. Educação é a própria vida. Porém, a educação moderna muitas vezes deixou de ser vida para se tornar repetição. As consequências disso são devastadoras. Gerações treinadas a buscar respostas rápidas tornam-se cada vez mais intolerantes à ambiguidade. Mas veja como isso se manifesta no dia a dia. Debates inflamados nas redes sociais, cheios de raiva e convicção, mas com quase nenhuma evidência ou reflexão. Essa é a ilusão do conhecimento, que Stephen Hawking alertava ser mais perigosa do que a própria ignorância. E talvez o aspecto mais alarmante desse declínio seja a perda de memória cultural. Antigamente, tradições, histórias e textos preservavam a sabedoria e passavam adiante as lições do passado. Hoje, o digital nos entrega um mar de novidades a cada segundo, mas tudo evapora na mesma velocidade. O que era tendência ontem é irrelevante amanhã. Como disse o filósofo George Santayana, aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. E numa sociedade viciada na novidade, perdemos não apenas memória, mas também direção. Mas ainda há esperança. Se a distração e a superficialidade cultivam a estupidez, hábitos de profundidade podem cultivar inteligência. Podemos conscientemente escolher conteúdos que nos desafiam, exercitar a leitura lenta, praticar a escuta profunda e nos engajar em diálogos significativos. Esses atos deixam de ser apenas escolhas pessoais para se tornarem formas de resistência. Kierkegaard alertava que o barulho constante nos afasta de nós mesmos e, talvez, hoje, o silêncio seja um ato revolucionário. Resgatar momentos de quietude é resgatar nossa capacidade de pensar. Perguntar sem medo também é resistência. Sócrates construiu sua... Pensar por si mesmo, no entanto, nunca foi simples. É um caminho solitário, muitas vezes doloroso, porque exige confrontar ilusões confortáveis e se afastar da massa. Mas como dizia Kant, ouse saber, tenha coragem de usar a sua própria razão. Esse é o chamado da verdadeira iluminação, e nunca foi tão urgente quanto hoje. Agora faça uma pausa e reflita. Você está fortalecendo sua mente ou enfraquecendo-a? Alimenta-se de sabedoria ou deixa-se levar pelo fluxo da distração? Sua resposta define se você é parte do problema ou parte da solução. E aqui está a revelação mais perturbadora. O declínio da sabedoria não é apenas uma tendência espontânea, mas também uma estratégia de controle. Uma população distraída, dividida e superficial é muito mais fácil de manipular. O emburrecimento não é apenas acidental. Ele serve a interesses. Pare um instante e reflita. Se a inteligência da sociedade está em declínio, será que isso acontece por acaso? Ou será que existe uma conveniência silenciosa por trás? Quando olhamos com atenção, percebemos que esse fenômeno não é apenas uma tragédia coletiva, mas também uma ferramenta de poder. E a pergunta inevitável surge: quem se beneficia de uma população distraída, mal informada e intelectualmente enfraquecida? A resposta, embora desconfortável, é clara. Líderes políticos, corporações bilionárias e conglomerados de mídia ganham muito quando as massas se deixam conduzir pelo barulho em vez da reflexão. Uma sociedade viciada em entretenimento
escândalos e distrações fáceis, é menos propensa a questionar abusos de autoridade, menos inclinada a confrontar injustiças e muito menos disposta a exigir mudanças reais. Veja como isso funciona na prática. Quando passamos horas imersos em conteúdos triviais, nossa energia mental para reflexão profunda desaparece. Quando debates públicos se reduzem a discussões inflamadas e polarizadas, o verdadeiro diálogo morre sufocado. Quando cidadãos estão mais interessados na rotina de celebridades do que nas suas próprias responsabilidades cívicas, a própria democracia começa a se corroer. O poeta romano Juvenal já havia denunciado essa lógica séculos atrás, ao descrever o famoso. O filósofo francês Michel Foucault nos alertava que o poder raramente se mantém apenas pela força. Ele age sobretudo através de sistemas sutis de controle que moldam a forma como pensamos, sentimos e nos comportamos. E no mundo moderno, talvez o sistema mais poderoso seja a manipulação da atenção. As redes sociais foram desenhadas para sequestrar o cérebro humano. Cada notificação, acendendo um estalo químico de prazer. Cada curtida funcionando como uma mini recompensa. Quanto mais nos entregamos a esse ciclo vicioso, mais difícil se torna refletir criticamente. O resultado é um povo distraído, incapaz de enxergar além do próximo estímulo e facilmente conduzido por narrativas superficiais. Mas existe um detalhe ainda mais sombrio. O declínio da inteligência não é apenas sobre distração, é também sobre divisão. Uma população dividida em tribos emocionais dificilmente se unirá para enfrentar as forças que a exploram. E não há estratégia mais eficaz para manter essa divisão do que incentivar o pensamento superficial, as reações instantâneas e o consumo desenfreado de desinformação. A indignação viraliza mais rápido que a compreensão. Slogans substituem argumentos, e rótulos ideológicos tomam o lugar de reflexões complexas. O historiador americano Christopher Lasch alertava que a cultura moderna promove o narcisismo, uma fixação em aparência, validação e gratificação imediata. Em uma sociedade narcisista, a inteligência coletiva se enfraquece porque cada um está absorvido demais em sua vaidade pessoal para encarar os grandes dilemas da humanidade. Veja ao seu redor. Quantas vezes você já presenciou figuras públicas sendo aplaudidas não pela profundidade, mas pela barulheira? Quantos influenciadores acumulam milhões de seguidores, explorando exageros, polêmicas e provocações, em vez de oferecer pensamentos que realmente iluminem? Isso não é coincidência. É sintoma de um sistema que trocou sabedoria por visibilidade e que recompensa quem captura a atenção, mesmo à custa da verdade. Quando a atenção se torna moeda, a estupidez se torna lucrativa. Não à toa, Noam Chomsky diz: vivemos em uma era em que a mente humana se tornou o campo de batalha mais disputado. Quem controla a atenção controla o indivíduo. E quem controla o indivíduo controla a sociedade. As grandes forças do poder descobriram que não precisam mais usar correntes, armas ou grades para manter as pessoas presas. Basta moldar aquilo que elas pensam, aquilo que desejam e, sobretudo, aquilo que temem. E a ferramenta mais eficiente para isso é a simplificação das realidades complexas em narrativas fáceis de digerir, recheadas de emoção e esvaziadas de razão. Mas o maior erro seria acreditar que essa é apenas uma armadilha externa, criada por líderes, governos ou corporações. A verdade é mais dura. A cooperação com essa manipulação começa dentro de cada um de nós. Sempre que preferimos a distração à profundidade, sempre que escolhemos a certeza ao invés da complexidade, tornamo-nos cúmplices desse declínio coletivo. No entanto, existe uma virada poderosa que quase ninguém percebe. As mesmas forças que estão enfraquecendo a inteligência coletiva também apontam o caminho para a renovação. Se a estupidez se espalha pela distração, então a recuperação da inteligência começa pelo foco. Se a manipulação prospera na divisão, a sabedoria só pode renascer na unidade. Se a superficialidade é a cultura dominante, então a profundidade se torna um ato de resistência.
Mas nada disso é fácil, porque exige coragem. A coragem de rejeitar o atalho, a coragem de questionar o óbvio, a coragem de enfrentar a si mesmo. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e autor de Em Busca de Sentido, escreveu que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço reside a nossa liberdade de escolha. Em um mundo construído para reações automáticas, parar, refletir e escolher deliberadamente é um ato de desafio, é um ato de libertação. A resistência a essa maré começa com 3 passos fundamentais. O primeiro é a conscientização. Perceber como sua atenção é manipulada diariamente. Pergunte-se: por que estou consumindo essa informação? Isso me transforma ou apenas me distrai? Quem realmente se beneficia quando eu acredito nessa narrativa? A consciência é a semente da sabedoria, e sem ela vivemos como sonâmbulos em uma realidade fabricada para nos manter adormecidos. O segundo passo é a disciplina. Inteligência não floresce por acidente, mas é cultivada. Isso significa escolher o que você lê, o que assiste e o que ouve, rejeitando conteúdos que apenas reforçam seus preconceitos. Significa optar por livros que exigem esforço, em vez de feeds superficiais que apenas entretêm. O terceiro passo é o diálogo verdadeiro. Não um campo de batalha de opiniões, mas um espaço de abertura, escuta e troca honesta. Martin Buber descreveu essa relação como o encontro do eu com o tu, onde o outro não é um objeto, mas um sujeito vivo. Imagine como a sociedade mudaria se esse tipo de conversa fosse restaurado. Mas surge a grande pergunta: é realmente possível reverter o declínio? Ou já estamos condenados a uma queda irreversível? A história nos dá 2 respostas. Por um lado, mostra que civilizações inteiras já se perderam em suas próprias ilusões. Por outro, revela que a renovação sempre é possível. O renascimento emergiu das chamadas trevas, reacendendo o conhecimento antigo e inaugurando novas formas de pensar. Isso prova que um despertar intelectual não apenas é possível, mas inevitável quando pessoas comuns decidem resistir à mediocridade. O futuro não depende apenas de líderes ou sistemas, mas de indivíduos que escolhem a profundidade em vez da distração, a coragem em vez da conformidade, a sabedoria em vez do barulho. Porque o declínio da inteligência não é destino, é uma escolha feita diariamente. E assim como a decadência é coletiva, a renovação também pode ser. O maior perigo, portanto, não está na manipulação externa, mas na aceitação interna de que as coisas são assim mesmo. A tragédia não é o barulho que nos cerca, mas o silêncio dentro de nós. Quando desistimos de pensar, questionar e agir, a história é clara. A sabedoria nunca foi da maioria, mas dos poucos que ousaram ir contra o fluxo. Sócrates foi condenado à morte por desafiar as ilusões de sua época. Galileu foi silenciado por expor verdades que confrontavam autoridades. Martin Luther King Jr. foi perseguido por sonhar com justiça em um mundo dividido. O fio condutor entre eles é simples. Cada um escolheu viver pela profundidade, quando a maioria preferiu a comodidade. Essa é a escolha que também está diante de nós agora.